recebi uma notificação de execução de alimentos. Estou devendo um valor alto, não tenho como pagar e eu vou ser preso. Qual que é a solução? Eu vou lhe mostrar a solução agora, meu amigo, não se preocupe. Tem uma saída. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que não vai deixar de pagar, né? Vai pagar. Mas antes da gente entrar nessas questões, queria pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse as notificações, para que quando eu enviar um vídeo aqui, você já ficar sabendo. E no final do vídeo, você deixasse seu comentário. Eu respondo a maioria dos comentários e o seu comentário também pode virar um vídeo. E isso é muito bom, beleza? Então vamos lá. Recebi a notificação de alimentos, não tenho como pagar. E agora? Bom, agora, meu amigo, você vai seguir o que eu vou dizer, certo? Inclusive eu vou usar um caso que aconteceu aqui comigo, né? Um rapaz chegou para mim, um cliente, né? Buscando justamente a solução para esse problema, certo? Antes disso, eu quero que você entenda uma coisa. Os alimentos, eles são obrigatórios, eles não são facultativos, tá? Então, se ficou decidido que você vai pagar 20% do salário mínimo, todos os meses você vai pagar 20% do salário mínimo, tá? Todos os meses. Caso você não efetue esse pagamento, uma outra pessoa pode ser obrigada a pagar. Caso você não é nem que você não pague, né? Caso você esteja impossibilitado de realizar esse pagamento, uma outra pessoa vai pagar, certo? Júnior, qual que seria um exemplo de uma pessoa que está impossibilitada de pagar alimentos? Bom, não é quando você está desempregado. Estar desempregado não é sinônimo de não realizar, de motivo, né? Para não realizar o pagamento dos alimentos. Não é motivo, não é justificativa, certo? Então não é sinônimo de não pagar. Ah, estou desempregado, não vou pagar. Não existe, beleza? Por quê? Porque quando você está desempregado, você come todos os dias, você se alimenta todos os dias, tá certo? Então, inclusive, você tem lazer, você dá um jeito. A mesma coisa é com os alimentos para o seu filho. Você tem que dar um jeito. Não pode atrasar, é obrigatório, não é facultativo. Tá certo? Um dos motivos que pode justificar, né, a suspensão dos alimentos para você, da obrigação de pagar, né, os alimentos, seria caso você ficasse gravemente doente. Você ficasse assim, em coma, entendeu? Impossibilitado de trabalhar por um longo período, certo? Mas se você ainda receber um benefício do INSS, você vai ter que pegar os seus 20% ali e transferir para o seu filho. Ele tem que comer como você também, beleza? Um outro motivo é você for preso. Caso você seja preso, é lógico, você não vai ter como pagar nada para o seu filho, certo? Mas aí o seu filho, se você preencher os requisitos, então seu filho pode ter auxílio reclusão, né? Outro motivo seria a internação clínicas psiquiátricas, né? Que a pessoa passa ali 3 meses, 6 meses em tratamento. Também é uma justificativa. Ela está impossibilitada de trabalhar, certo? E não vai conseguir levar os alimentos. Isso sim é justificativa. O que a criança pode fazer? Pegar essa obrigação que era sua e levar por um parente próximo. No caso seria os avós, né? Ou os avós paternos. Se não tivesse avós, ia para os tios. E isso é um tema, né, para um outro vídeo. Mas esses alimentos eles podem sim ser transferidos temporariamente ou definitivamente para os avós ou para os tios, né? Ok? Beleza? Deu para você entender? Júnior, eu estava nessa situação ambulatorial ou estava preso, não tinha como pagar. Mesmo assim, recebi essa execução. Como eu devo proceder? Bom, aí você vai justificar para o juiz. Quando você recebe a execução, você tem duas opções. Ou você paga ou você justifica. Aí você vai justificar para o juiz, apresentando provas que você estava, por exemplo, fazendo tratamento ambulatorial. Aí sim, o juiz ele vai acatar essa justificativa e ele vai decidir conforme está ali, conforme consta as provas nos autos. Beleza? Isso quer dizer que a sua obrigação vai morrer? Não, ela vai para alguém. Tá certo? Repito, isso é motivo para um outro vídeo, mas ela vai para uma outra pessoa, tá? Por quê? Porque a criança tem que se alimentar. Não é facultativo, é obrigatório a prestação alimentícia. Beleza? Deu para você entender isso? Bom, agora a gente vai entrar na questão do caso concreto, que é o exemplo que aconteceu comigo, e aqui eu vou dar
algumas soluções para você não ser preso, beleza? Presta atenção. Quando você recebe essa notificação, você vai procurar o defensor público ou advogado, né? No meu exemplo aqui, o cara estava devendo 15 mil reais, ok? Esses 15 mil reais ele não tinha como pagar, porque ele era servente, certo? Servente de obra. Então ele recebia um salário mínimo. E ele pagava 20% do salário mínimo todos os meses. Ele deixou de pagar porque ficou desempregado, voltou a trabalhar agora 6 meses e chegou uma notificação com o valor de 15 mil reais. Pronto, a primeira coisa que o advogado tem que fazer é se o valor está correto. Se o valor retroativo está correto. Se não tiver, ele corrige ali. Se for menor, né? Aí ele corrige, ok? Corrigiu, ok. O valor está correto, 15 mil, show. O que é que ele vai fazer? Ele vai perguntar, foi o meu caso, né? Perguntei, rapaz, você tem um telefone da genitora? Porque ela não tinha advogado, né, no processo, ela era um defensor público. Aí eu falei, você tem um contato dela? Ele falou, tenho, manda aí. Eu liguei para ela e aqui vai a primeira dica. Você pode fazer uma proposta de quitação. Nesse exemplo, são 15 mil, né? Eu falei, olha, ele tem 3 mil reais aqui para quitação, a senhora aceita? Ele tem 5 mil reais aqui para quitação, a senhora aceita? Ele tem 8 mil para quitação, a senhora aceita? Você pode fazer essa proposta de acordo. Ela aceitou, ok, show de bola, vai para homologação, você faz a minuta de acordo lá e vai para homologação, tá show, beleza? Aí o mandado cai, certo? No caso dele, ele não tinha esse valor, né? Lógico, o servente ele não tinha esse valor. O que aconteceu? Eu fiz uma proposta de parcelamento para ela, tá? Que é muito bom também para ambas as partes, porque elas recebem, entendeu? Porque não tinha como ela receber 15 mil de uma vez do cara que é um servente. Então, ela recebe, mas parcelado. Como foi? Ele pagava 20% do salário mínimo todos os meses, que é o que ele tinha voltado a pagar quando começou a trabalhar. E eu fiz uma proposta de, acho que foi 5%. 5 foi 10%, né? Vamos pegar aqui 10%, tá bom? Então, eu peguei 10% dos 15 mil, tá? Mais 20% da parcela mensal dele. Então, todos os meses, dali em diante, ele começava a pagar esses dois valores. Inclusive, esses dois valores estavam sendo descontados na fonte, tá certo? Eles descontavam lá antes dele receber, ia diretamente para a conta da genitora, né, que é responsável. Aí descontava os 20% do salário mínimo, mais 10% dos 15 mil. Ele pegava esse valor de 10%, era descontado. Inclusive, eu fiz uma tabelinha lá, e coloquei o mês que iniciava e o mês que terminava o pagamento. Tá certo? Para ficar bem claro para o juiz, para o Ministério Público, que tem um início, mas tem fim também, né? Beleza? Aí ele iria quitar a dívida. E assim ocorreu, tá pagando até hoje, tá certo? E essas são as duas formas que você pode fazer para derrubar esse mandado. Ou você faz uma proposta de acordo para a quitação do valor total, ou você faz uma proposta de acordo para parcelamento. Aí ele fala, Júnior, mas ela não aceitou o acordo. E aí, o que é que eu faço? Aí você disponibiliza um acordo de parcelamento para o Ministério Público se manifestar. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o que você pode pagar, nesse caso seria 10%, né, mensal. Você vai apresentar uma tabela dizendo que tem início, né, e tem fim, o pagamento, termina início em tal mês, termina em tal mês, né? E você vai apresentar as condições de pagamento, ou seja, eu vou colocar a carteira de trabalho dele, certo? O contra-cheque dele, entendeu? Que aí eu consigo provar que ele realmente ganha um salário mínimo, que ele pode só dispor daquela quantia, para não ter prejuízo também, né, para ele, porque a pessoa ela pode ter uma outra família, né, para criar, entendeu? Eu apresento dessa forma. O Ministério Público geralmente se manifesta favorável, entendeu? Geralmente, eu não tive nenhum caso em que ele foi desfavorável isso não. E o juiz vai lá e homologa, ou seja, mesmo que a parte não queira, o juiz vai homologar essa proposta, né? E aí você consegue derrubar o mandado, efetuar o pagamento parcelado, resolver seu problema, resolver o problema da criança e não ir para a prisão. Deu para entender? Então é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, ativa as notificações e deixa o teu comentário. Valeu e até a próxima.